Obrigado. Então, deixa eu falar com você aqui sobre Mateus 13, versículo 1. Hoje essa palavra, eu tenho que ser um pouco mais rápido hoje, por causa do horário. E assim, uma palavra muito simples, muito simples e objetiva. Eu creio que se você tem o hábito de anotar, essa passagem aqui, ela tem dois lados, eu queria falar sobre esses dois lados. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na terra, à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era fundo. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Diga glória a Deus. Deixa eu tentar explicar isso aqui para você, dos dois lados que ela nos ensina. Essa passagem é tão simples, porque Jesus usou uma figura muito comum na época. Eles estavam lidando com isso antigamente, até na época dos meus pais, eu lembro do pessoal plantar lavoura de milho, né? Era muito comum arroz na época dos meus avós, feijão, tudo colhia isso na roça, era comum essas coisas, né? O ano inteiro plantando lavoura, safrinha. Então Jesus usou essa figura, isso é uma figura, né? Para explicar o que significava o reino de Deus, o que significava essa palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele associou o reino a essa figura tão famosa da época, da pessoa lançando a semente na terra, né? Com a bolsinha jogando a semente, lançando ela por onde que ele ia andando, ele ia lançando a semente. A parte primordial dessa historinha, desse quadrado aqui, dessa fotografia, é o final, quando ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, então, ouçam. Irmãos, eu já expliquei sobre isso, todos nós temos ouvidos, todos nós escutamos, mas o entendimento da palavra, ouça, interprete o que significa isso. Entenda o significado dessa palavra. Domingo passado eu falei, como você interpreta as escrituras? Foi o que Jesus perguntou para o advogado. Como você lê, como você interpreta. Talvez você já ouviu alguém dizer assim: eu leio a Bíblia, mas não entendo nada do que ela quer dizer. Eu acho ela muito complexa, eu não entendo nada do que aquela história está querendo dizer. Muitas pessoas, já ouvi olha pastor, sabe por que eu não leio a Bíblia? Porque eu não entendo o que ela diz, umas palavras. Então muitas pessoas têm ouvido, elas escutam, mas elas não conseguem interpretar, discernir, compreender essa palavra. E ali no meio daquela multidão, todo mundo estava ali ouvindo aquilo, admirado dele usar aqueles exemplos, mas eu digo para você que as pessoas não estavam entendendo nada do que ele estava querendo dizer. Nem os próprios discípulos entenderam muito bem o que ele estava querendo dizer naquela ocasião. Foi preciso ele explicar depois em particular. E se você acompanhar comigo agora a explicação de Jesus no versículo 18, nós vamos poder caminhar nesse texto, a partir do versículo 18,
os discípulos chamaram ele lá na casa e perguntaram, né, o significado daquilo. E então ele disse assim, versículo 18. Quem tem aí, diga amém. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas dura pouco tempo porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. Essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Uma 100, outra 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Diga glória a Deus. Então, aqui ele está explicando, ele explanou muito detalhadamente o significado, mas a multidão não entendeu nada. Uma semente cai à beira do caminho, eles entenderam pela visão daquilo que eles viram, que era normal você lançar a semente, e alguma semente cair na estrada, batida, chão batido, né? Beira do caminho, chão batido, aquela terra dura, que não tem como, né? A semente entrar em germinação, porque, né? E a ave vê a semente no chão, passa ali e pega ela, né? Milho no asfalto, né? Então, eles lembram disso, né? Semente no meio das pedras, você joga lá, tem só um pouquinho de terra, mas não dá raiz, né? Então, logo que começa a aparecer a plantinha, você fala, vai nascer alguma coisa, já seca, porque o sol queima, a raiz não tem como descer. E a dos espinhos, né? No meio dos espinheiros ali, a planta vai tentando sair fora daqueles espinhos lá, fazendo uma curva toda, mas acaba sendo sufocada, porque ela não consegue, né, se firmar e acaba morrendo. Então, nós precisamos aprender aqui algumas coisas que são importantes para nossas vidas cristãs nessa terra. Uma passagem tão simples e às vezes até pessoas com mais tempo de igreja não conseguem ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. No livro de Apocalipse, Deus escreveu umas cartas por meio de João, quando ele estava preso na ilha de Pátimos, e começou a enviar essas cartas para a igreja. São 7 igrejas, cada carta uma revelação diferente daquilo que Deus estava alertando a igreja naquela época, né, do que era o dever dela. Deus ora está incentivando a perseverança, ora está elogiando o trabalho, ora está repreendendo, e o final da carta, sempre Jesus usou esse termo, porque lá no final da carta de Apocalipse, Jesus usou esse mesmo termo, aqueles que têm ouvido, ouçam. O sentido disso é, quem está conectado no mundo espiritual, por meio da fé, consegue compreender aquilo que Deus está fazendo no mundo natural, mas pela fé, e a revelação está aqui no texto, nós lemos aqui, e é tão profundo isso, que trazendo hoje para 2020, nós precisamos ter uma fotografia disso hoje, não é? De como funciona isso hoje. Primeira coisa, quando nós lançamos uma semente, é claro, aqui o semeador era Jesus lançando a semente, quer dizer que Jesus não ia lançar uma semente ruim, ele ia lançar a semente boa. Nesse sentido, o semeador saiu para lançar a semente, o pregador
O pregador que prega a Bíblia, que prega a palavra, ele não prega uma semente ruim, ele está lançando pérolas, sementes boas, joias, riqueza, tesouro, ele está lançando essa preciosidade. Mas, por outro lado, se essa palavra, ela agora é a semente e lançou na terra, nós somos a terra agora. Então, agora nós somos a terra recebendo essas informações, fazendo download desse software, dessa mensagem poderosa. Nós estamos recebendo sementes. A pregação de hoje, nós estamos recebendo sementes, revelações, sinais, Bíblia, estamos absorvendo. E agora, desse lado, nós como a terra, precisamos entender o seguinte: nós podemos ser o caminho, podemos ser a terra rochosa, podemos ser a terra espinhenta, ou podemos ser a terra boa que realmente vai trazer alegria, produzindo os frutos. Nós precisamos aprender isso. E é claro, né, ninguém vai dizer, mas eu sou a terra batida, eu sou o caminho. Caiu palavra aqui, vai vir as aves do céu e vai devorar. No sentido aqui da revelação, depois ele explicando, você viu que as aves do céu hoje são demônios, são o inimigo lançando seta e tirando a mensagem, não é, do nosso coração, com outras coisas, né? Colocando outras coisas no lugar da mensagem de Deus, oferecendo outras coisas para nós, comendo essa palavra. Ninguém vai dizer que é a terra o caminho, né? Da mesma forma, ninguém vai dizer que eu sou a terra pedregulha, né? Cheia de pedra. Ninguém vai dizer isso. A verdade é que todos nós, diante de uma palavra dessa, vamos dizer, não, mas eu sou a terra boa. Aqui caiu, produz mesmo, aqui tem adubo, aqui tem vitamina. Todos nós vamos dizer isso. Ninguém é insano ao ponto de dizer que se encaixa numa dessas outras. Então, a gente precisa aprender uma coisa, como terra. Quando a semente cai, que é a palavra de Deus, o que ela precisa? Primeira coisa, regar a semente diariamente. Devemos regar diariamente essa palavra de Deus em nossas vidas com jejum, oração e leitura bíblica. 3 coisas que são importantes para que essa semente, que é a palavra, venha produzir na nossa vida os frutos. Muitas pessoas vêm na igreja, ouvem a palavra, mas não rega ela, não rega a semente, não ora em casa, não tem uma vida, não vou dizer uma vida diária de jejum, mas não faz o seu jejum, não tem tempo para ler a palavra de Deus, porque o próprio Jesus diz que a palavra é como uma água para o sedento. Água, aquele que beber da água jamais terá sede. Ele está dizendo, olha, a minha palavra é água para matar sede. No livro de Isaías 55, versículo 1, fala assim, todos vós que têm sede, venham beber de graça. Ainda está dando uma direção, fala, não custa nada. Abre lá sua Bíblia no livro de Isaías 55, se você pode. Olha aqui, Isaías 55, parece que às vezes está tão claro para nós, que até a gente não consegue entender essa profundidade, né? Olha que revelação, Isaías 55, o Senhor Deus diz, escutem os que têm sede, venham beber água, e ainda fala que é de graça, não custa dinheiro. Para que serve o dinheiro? Aqui está aqui, irmão, isso aqui é revelação de Deus, olha aqui para você ver, olha que palavra forte essa aqui, vinde, vocês têm sede, olha, vem bebam dessa água, e vós que não tem dinheiro, vinde, comprai, comei sim, vinde, e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, não custa, você não paga, uma revelação que às vezes parece que para nós não é tão simples assim, mas o que ele está dizendo? Está aí, ó, água para a sua semente germinar, vida de oração, jejum,
leitura. Não custa nada, você vai comprar isso aqui, ó, todos os dias, você vai beber, você vai comer dessa palavra, sem te custar nada. Nada, 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 nada. Então, a verdade é que precisa realmente de regar esta semente, que é a palavra que eu ouvi, com mais palavra. Porque a palavra é água para o sedento. A palavra é pão para quem tem fome. Então, se eu recebi uma promessa, se eu recebi uma visão, uma revelação, um sonho profético de Deus, eu preciso de regar isso com mais palavra. Mais palavra vai fazer com que essa semente que caiu dentro dessa terra boa venha germinar. Diga glória a Deus. Porque a semente que é a palavra, que cai num coração que é a terra boa, precisa de água, que é a palavra, para que ela possa germinar dentro daquela vida, dentro daquela terra. Ou seja, se a palavra é a semente, a palavra é a água que faz germinar a semente. Diga glória a Deus. Pastor, mas a vida é difícil demais, é tanta luta, é tanto sofrimento, choro e lágrimas. 126, Salmo, versículo 5. Fala assim: os que com lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos, louvor, trazendo seus feixes. Irmão, eu confesso para você que eu fui para a igreja pela dor. Eu não fui pela igreja por amor. Dois caminhos, por amor ou por dor. Eu não fui para a igreja por amor. E confesso que com 16 anos que eu estou nessa igreja, no ministério, 13 anos em Uberaba, eu nunca vi ninguém entrando pelas portas da igreja, saltando de alegria, feliz, alegre, contente, querendo aceitar Jesus, porque Jesus era bom demais. Eu estou falando de quem não conhece o Senhor. Existe uma diferença. Às vezes eu estou mudando, eu estou transitando, mudei de cidade, vou começar a congregar, aí a pessoa já chega na igreja alegre, fala, eu quero congregar nessa igreja. Não, estou falando de quem não conhece, está conhecendo agora, descobrindo essa riqueza de Cristo. Até hoje não, geralmente é pela dor mesmo. Às vezes, né? E às vezes não é nem pela dor da necessidade, né? Porta de emprego fechada, destruição no casamento, às vezes não é pela perca, não é nem essa dor, mas é algo que você não explica dentro de você. Simplesmente você está num vazio que nada consegue preencher aquilo, que você não encontra uma verdadeira alegria, felicidade, paz e nada nas coisas. Para você a vida já não tem mais sentido, porque você já experimentou de tudo e agora você deseja, né, encontrar algo mais verdadeiro, mais sólido. Então, com certeza, não existe uma varinha mágica na igreja, embora eu tenha um cajado aqui. André, dá esse cajado aqui. Deixa eu mostrar. O André, aqui, vamos supor que você chega achando que na igreja tem uma varinha mágica. Vai para lá, senão eu te dou uma paulada aqui. Vamos supor que você vai na igreja e acha que lá tem uma varinha mágica. Aí tem uma estrelinha na ponta, aí quando você chega e pastor e tal, aí o pastor faz assim, tuim, aí sai um monte de flash, de luzes, e você sai daqui pulando de alegria, e ele fala, mas a varinha me trouxe vida. Não, você vai encontrar algumas igrejas, isso aqui é um cajado profético, simbolizando uma unção de governo pastoral. Esse pedaço de pau significa? Significa. Não, para mim é um pedaço de pau, para você, para mim significa outra coisa, porque na época que eu recebi com entendimento profético, então para mim ele significa uma unção de governo, de pastor e pronto. Amém? Então aí já é um cajado, já não é a varinha mágica, né? Então, cajado já tem um peso diferente, né? Por quê? O cajado, a história do pastor diz que o cajado é para defender a ovelha do lobo, do leão, e para tirar ela do buraco, para tirar ela da vala, quando ela cair na vala.
para defender tanto ela quanto para resgatar. Então, se você for estudar, não é simplesmente um pedaço de pau. É realmente uma arma poderosa na mão de quem sabe usar. Diga glória a Deus. Quem sabe usar, né? Então, um pastor, você não vai ver ele pastoreando sem um cajado, ele precisa de um cajado, é a ferramenta primordial, como o pedreiro precisa da colher e o pintor precisa do pincel, tem que ter a ferramenta dele. Então tem um significado isso aqui, mas ele serve para dar na cabeça do lobo, para dar na cabeça do leão, né? Para espantar os bode, que às vezes tem bode que precisa tomar uma cajadada para ele, porque o bode não é como a ovelha, mas isso é outra história, eu só estou... Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, porque senão eu vou ter que contar outra história para você. Mas o que eu quero dizer? É com lágrima mesmo. A nossa vida nessa terra, essa palavra de Deus que cai, e a gente tem tanta fome e sede de que ela venha realmente produzir na nossa vida esses frutos, é regada com lágrima. Diariamente, às vezes você tem que chorar mesmo, você tem que gemer, sozinho, muitas das vezes você tem que passar pelo estreito da vida, né? Passando pelo estreito, ainda dando glória a Deus, passa pelo seu vale, passa pelo seu deserto, mas ali as lágrimas vão regando essa palavra que está dentro do seu coração, diga glória a Deus. Segunda coisa importante, toda semente que cai na terra, ela precisa ser adubada. Veja, olhando pelo lado agora da semente, olha o que o texto que Jesus contou interpreta para nós hoje. Precisa de adubo. Não é toda terra que você lança uma semente que ela vai produzir. Precisa de um cuidado especial. E a prática diária e as decisões corretas são adubo para que produza os frutos da qual essa semente caiu no nosso coração, precisa produzir. O que é o adubo na nossa vida diária hoje? É a prática. Prática diária. Prática diária. Decisões corretas. Você vai adubando, por quê? Olha, irmãos, é tão simples isso como dar um pirulito para uma criança. Tão simples. Prática diária. Se o seu irmão te ofendeu, perdoa. Porque fazendo isso você cumpre o mandamento, aduba a palavra, a semente que está dentro do seu coração, produz frutos. É tão simples como 1 mais 1 é 2. É tão simples isso como dê a face ao que te fere. É tão simples você praticar. Veja que o adubo, a palavra que você ouviu é ama o teu próximo. Então qual é o adubo? Prática diária dessa palavra. É tão simples. Por isso que Jesus falava assim, deixa vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Às vezes, irmãos, a gente precisa ser criança. A gente precisa voltar e deixar de ser esses adultos mimados e voltar a ser criança. Porque criança, na sua inocência, ela consegue... Calma, isso é só uma palavra, está tudo bem. Continue aqui comigo, ainda não é o arrebatamento. Calma. Então, é tão simples, se você está entendendo, diga amém, que às vezes a gente é envergonhado pelas crianças. Como assim, pastor? Irmão, uma criança, às vezes se você repreender qualquer criança aqui, e tal, por uma atitude errada, ela dá uma volta, sai, volta, passa um pouquinho, ela volta rindo para você, te abraçando, te beijando, brincando, chamando a atenção, é tão simples. E às vezes nós perdemos para as criancinhas, né? É uma coisinha que embirra ali, que trava, deixa de produzir. O adubo é a prática diária, as decisões corretas, que nós devemos tomar, não é? Dê ao que te pede, não dê as costas àquele que te pede emprestado. Você tem a oportunidade de ajudar quem você quiser aí, dê a quem te pede. Não dê as costas àquele que quer te pedir emprestado. O que Jesus disse assim, olho por olho, dente por dente? Não. Ama os seus inimigos e ora pelos que te perseguem. Prática, isso é adubar. Você ouviu a palavra, ela está ali dentro, agora eu preciso de adubo. Adubo é prática.
Adubo é matéria orgânica, é vida diária, decisões corretas. Não matará, não mata. Não adulterará, não adultera. Não roubará, não rouba. Não defraudará, não defrauda. Viva uma vida de justiça. O que é seu, o que é do outro. Não deseja as coisas do próximo. Não, está lá nos 10 mandamentos. Não deseja a casa do seu próximo. Nossa, queria ter uma casa daquela. Não, queria não. Quero ter casa igual aquela não. Se Deus tiver que me dar alguma coisa, vai me dar melhor nessa terra do que de qualquer outra pessoa aqui. A gente precisa aprender isso porque o sol nasceu para todos. O mesmo Pai quer abençoar todos, amém, irmãos? Às vezes a gente perde para as crianças, nas decisões diárias, nas atitudes e na falta da prática da palavra. Na falta da prática. Veja aqui, Mateus 7:24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. Não cai. Se você entender isso e praticar isso diário, não cai. Você vai permanecer firme. Lembrando, vai ter choro, rega com choro. É com dor, rega com dor, mas persiste. Irmãos, para quem não consegue perdoar, ouvir uma palavra dessa, trava a pessoa. Eu preciso de mais fé então. Como os discípulos disseram, Jesus ensina-nos a ter mais fé. Quem não consegue amar, ouve uma palavra dessa, que vai ter que prática diária e decisões. Agora veja, isso aqui não é só falar com a boca e pronto. Não, porque vai produzir os frutos da semente que germina. Diga glória a Deus. E o último ponto aqui é cuidar da sua plantação. Pragas são um risco de uma plantação se perder. Todo o trabalho do agricultor pode ser comprometido por causa da praga. A incredulidade deve ser combatida, afinco até ser exterminada completamente da nossa vida. Incredulidade, praga, terrível na vida de um homem que recebeu a semente na sua vida. Incredulidade. Agora, só para você entender esse texto aqui, vamos lá. Explicando Jesus a parábola, ele disse assim, volta lá no versículo 18. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Mas dura pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Olha que texto, logo abandonam a sua fé. Incredulidade é uma praga que tem que ser exterminada. Mas é diariamente, você tem que exterminar essa praga da sua vida. Incredulidade, incrédulo para com as coisas de Deus, incrédulo. Veja, está aqui no texto, veio os sofrimentos e as perseguições, ele já está dizendo, nossa, vim na igreja, ouvi essa palavra, que lugar gostoso, que palavra poderosa, eu saí daqui mais vitaminado hoje eu mudo de vida, hoje vai ser diferente, mas e amanhã na hora que você levantar, lá vem perseguição e sofrimento por causa dessa palavra. Mas não me disseram que era assim, que precisava de tudo isso. Eu acho incrível, às vezes, algumas pessoas que vêm para a igreja, elas começam a vir nos cultos, nas reuniões ou na célula, e participam, e quando elas vão entrar para a membresia da igreja, e elas descobrem que não é simplesmente
vir na igreja um dia da semana, mas que existe um processo, elas assustam às vezes, do que precisa ser feito. Ah, mas eu não sabia que tinha. É claro que não sabia. Não tem uma placa ali fora, dizendo, não entra nessa igreja que aqui o pau vai comer. Se você está entrando aqui achando que aqui é levar pau vai moer nas suas costas ali, ninguém ia entrar na igreja. Ah, lá na porta tem alguém assim, com aquele sorriso sarcástico assim. Entra aí, tu verás a prova. E tu verás. Aí o cara já entra, já vê tudo preto, fala, misericórdia. Aquela voz no portão já me causou arrepio, agora eu chego tudo preto. Aqui deve ter monstros aqui dentro. Aí, imagina, seria assim, né? Uma coisa. Não, gente, não pode ser tão infantil assim o pensamento das pessoas acerca dessas coisas. Não pode ser, não deve ser, não pode, porque assim nós vamos ser roubados da verdade da palavra de Deus. Se fosse tão simples essas coisas, irmãos, tão simples isso, ninguém tinha ido para a fogueira, ninguém tinha ido para a cova dos leões, ninguém tinha sido pregado na cruz, tinha sido só Jesus. Quantos não perderam a cabeça, não foram pregados, queimados, foram estraçalhados, têm cerrados ao meio? Eu não sei o que é me colocar de cabeça para baixo, um serrote no meio das minhas pernas e me serrar no meio, não. Mas já aconteceu isso. Terrível. Ter os seus olhos arrancados, suas entranhas abertas. Irmãos, outras pessoas que viveram esse evangelho bruto, deram a vida por causa dele, morreram por causa dele, derramaram sangue por causa dele, e nós hoje vivemos, não é, o mel do evangelho, no nosso país, embora, quando vêm as primeiras perseguições, as dificuldades, nós temos hoje condição de fazer uma avaliação geral do que é o evangelho hoje. Quando vem essa questão de pandemia, que a igreja não pode abrir, que a igreja vai fechar, e que aí nós temos que criar toda uma estratégia diferente para continuar edificando a fé do povo, mas é tão difícil gerar esse entendimento do puro evangelho dentro da vida das pessoas, que isso aqui é só um templo de 4 paredes, mas que você pode assumir o seu papel de liderança e abrir a porta da sua casa para receber seu amigo, seu vizinho, fazer um culto doméstico, fazer uma célula. É tão difícil isso. Tem pessoas, irmãos, que já há 4 meses não aparecem nessa igreja. E eu lá no monte eu fico orando e falo, gente, mas como é que consegue 4 meses? Ah, pastor, mas o senhor ligou? Liguei, mandei mensagem, mas é como se não existisse palavra de Deus. É incrível isso. Incrível. Eu não sei como consegue. A minha vida toda em Cristo é dentro da igreja. Eu não sei o que é ficar fora da igreja. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é deixar de orar no monte, ou deixar de orar na madrugada. Eu não sei o que é isso. Eu não sei como é que as pessoas conseguem, mas só tem uma resposta para isso: superficialidade. Superficialidade. Porque o evangelho, ele nos constrange a andar junto com alguém, não andar separado, cuidando da minha própria. Então é que a Bíblia fala assim, aquele que deixa pai e mãe, ou aquele que não deixar pai e mãe, não é digno de mim. Olha, tem que deixar. Aquele que ama mais a sua família, não é digno de mim. Aquele que deixa o arado para olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Aquele que tem na sua vida as coisas materiais mais importantes, é tão simples essa verdade, simples, nua e crua, que muitas pessoas não entendem e tenta remendar isso. Veja aqui, ó, no versículo, aqui, ó, versículo 22 do texto. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas em meio dos espinhos.
Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. Ilusão, preocupação e ilusão. Aqui está tão claro, simples e objetivo. As pessoas às vezes acham que vir para a igreja é fonte de lucro, é uma forma de você ganhar dinheiro, tanto que eles atribuem ao pastor, eu estou falando a mim, né? Não estou falando dos outros, estou falando de mim, eu estou dando testemunho de mim, dos outros eu não tenho nada a ver com a vida deles não. Se saiu no jornal, se falou na isso é problema deles para lá, estou falando de mim. Às vezes as pessoas atribuem aos pastores a responsabilidade das finanças da igreja. Então, se o pastor tem carro bom é porque o pastor está roubando a igreja. Se o pastor não tem carro bom é porque o pastor está no pecado. Se é isso, é porque então nunca está bom para ninguém, sabe? Um negócio assim, meio que nesse nível aí que eu estou te falando. Se está, a pessoa fala, mas um carrão desse está me humilhando com a minha carrocinha, podia ter pegado um trem melhor, mais ou menos aí. Então, às vezes não tem nada, mas deve estar no pecado, porque essa igreja, a unção de Deus não está aqui, porque não prospera. Então, é uma coisa difícil de agradar, mas aqui, a ilusão das riquezas sufoca a mensagem. Às vezes as pessoas acham que a igreja é uma fonte de lucro. O evangelho é uma fonte de lucro, a igreja é um lugar de fazer negócio. O reino de Deus vai te dar casa boa, fazenda, carro bom, nada disso. Não está escrito isso. De forma alguma você vai achar isso escrito aqui. De forma alguma. O que nos garante uma prosperidade financeira, no sentido da palavra, é ser fiel a Deus. É isso que a palavra dele nos diz. E tem gente que é complicado entender esse lado aí, né? Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Traga os dízimos à casa do tesouro e eu repreendei por Malaquias 3. Então, às vezes a pessoa tudo para eles associa dinheiro. Dinheiro, e nada disso, irmãos. É obediência simples à palavra de Deus. Se você obedecer a palavra de Deus, Deuteronômio 28, se ouvir e obedecer, você vai prosperar. Pode o oi gordo não querer, pode o invejoso não querer, pode seus parentes fazer macumba, bruxaria, você vai prosperar porque é a palavra de Deus na sua vida, amém, irmão? Pastor, é que eu vim para a igreja, eu estou com medo da macumba. Irmãos, entenda o seguinte, não vale encantamento contra o povo ungido, o povo que está debaixo da proteção da palavra de Deus. Se você crê, diga amém, irmão. Então, cuida dessa plantação, cuida. Jesus chegou para Marta e disse, seu irmão vai ressuscitar. Ela falou assim, no dia o senhor falou, até lembro, o senhor estava lá em casa. Ele falou, não, ele vai ressuscitar hoje. Tudo é possível ao que crê. Tiraram a pedra. Lázaro, vem para fora. Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, Jesus chamou ele para fora. Amém, irmão? Jairo foi atrás de Jesus, porque sua filha estava morrendo. E ali no caminho, e vira aquele alvoroço todo, é gente demais, e é coisa daqui, dali, e aquela mulher que foi curada lá também no meio da história, chegam e falam, Jairo, para de amolar o mestre, porque a sua filha já morreu. Olha para você ver como é que tem, irmão, pessoas que é melhor você não andar com elas não, porque senão você vai afundar feio. Você tem que escolher bem com quem você anda, porque tem gente que está perto de você, interessado no que você tem, preocupado com o que você pode fazer, é um oportunista. Porque eu vou te falar um negócio, na história, ainda bem que a história revela isso para nós, porque a Bíblia diz que era um que estava lá na casa de Jairo. Irmãos, o homem sai e fala, eu vou atrás de Jesus, eu vou buscar Jesus, porque Jesus pode dar um jeito aqui. O homem já era um maioral lá, já tinha autoridade, já estava indo contra uma tradição, ele já estava, dentro dele, ele já estava assim, despertando a fé, a credulidade. No caminho, sai alguém lá de dentro e fala, não amola ele mais não, que a sua filha já morreu.
O mínimo que o camarada tinha que ter pensado, falar, não, ele foi atrás do mestre, o mestre, veja se a pessoa estava na fé. Não, ele foi atrás do mestre, o mestre vai vir, vai curar, vai sarar, vai libertar, vai ressuscitar. Não, chega lá, não amola o mestre mais não, porque sua filha já morreu. Na cara do mestre. O que o mestre falou para ele? Não temas, creia, está no texto, você quer ver? Eu mostro para você aqui, e olha aqui, ó. Acha aí Jairo, o texto de Jairo, Marcos 5, deixa eu ver aqui, digita aí Jairo aí, que você vai achar aí, o texto aí. Jesus fala para ele assim, creia somente, creia. Olha lá, Marcos 5, 21, não errei não, só faltou o versículo. Marcos 5, 21, Jesus falou assim, creia somente. Marcos 5, 21. Olha o que Jesus está falando aqui. Tem Jesus voltando. Não, Marcos 5, 21? Não é isso não. Hã? 5, 35? 5, 35. Obrigado aí, serva boa e fiel. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe. O Jairo era chefe. Quem dizia, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Amém? Veja como a gente tem que cuidar dessa semente. 1 Coríntios 15, 33, encerrando. Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Ou seja, se você não vigiar quem anda com você, quem é o seu amigo, vai acabar levando você para o buraco, porque quem está no buraco sempre quer levar alguém para o buraco. Não se engane, as más conversações estragam os bons costumes. Esse negócio de que, não, eu não sou igual a ele, eu não sou igual a ele, eu não sou igual a ele. Você vai ouvindo tanta mentira, que você acaba acreditando que aquilo é verdade. Você tanto se ouvir, o que você mais ouve? Não vai dar certo. Não é assim não, larga, acaba com isso aí, mete o pé no balde, rapaz, isso, aquilo, você vai ouvindo tanto aqui, que você vai falar, você sabe o que eu vou fazer isso mesmo, não quero saber mais não. Mas quando você está perto de pessoas que estão ali só assim, vai rapaz, Deus é contigo, vai, deixa bobeira, creia na palavra, toma posse da vitória, vai dando glória a Deus, vai subir no monte louvando o Senhor, vai pagando preço, vai chorando e regando, e você vai ver, lá na frente, vai cantar aquela música Sabor de Mel, né? Tem sabor de mel. Diga glória a Deus. Deixa eu encerrar, senão eles vêm cá falar para mim que eu já passei dos limites. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. E vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. O agir de Deus é lindo, né? Na vida de quem é fiel. Glória a Jesus. Eu queria orar com você. Graças a Deus. Levanta suas mãos para o céu. Vamos adorar o Senhor. Deixa o Espírito de Deus fluir no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, reunidos no Teu nome, mais uma vez, para ouvir essa mensagem tão poderosa. A mensagem que transforma, a mensagem que muda, que liberta. O Senhor diz, conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. E eu quero pedir aqui que o Senhor venha trazer simplesmente revelação nesses corações que estão aqui hoje. Talvez pela primeira vez, talvez já há algum tempo. A tua palavra se renova. Está na palavra de Deus no livro de Hebreus, que a tua palavra é viva e eficaz. Ela se renova. Cada dia ela está trazendo mais entusiasmo para nós. Cada dia ela está trazendo mais motivação, mais fé.
produzindo milagres, operando em nossos corações a cada dia. Cada dia essa palavra nos enriquece, tem enriquecido, muitos enriqueceram com esta palavra. Muitos enriqueceram com essa palavra. Produziram frutos, árvores de bons frutos. Muitas árvores de bons frutos hoje são sombras para outros que estão chegando agora. São árvores que já estão sendo, de alguma forma, cuidadores, ajudadores, facilitadores dessa palavra. São árvores frondosas que com a sua sombra acolhem outros. São aqueles que se posicionaram, entenderam que a nossa vida é isso. Nossa vida é ensinar crianças, as crianças da fé, os pequeninos que vão chegando, ajudando eles a entender, segurando na mão dessas pessoas, dizendo: ei, não fica igual Marta. Marta vivia trabalhando demais, uma fadigação. Ela dizia: olha, eu faço o que vocês quiserem, mas na hora da palavra eu não faço mais nada. Eu só vou sentar e ouvir. Meu Deus, talvez nós temos pessoas aqui hoje que pela primeira vez estão ouvindo a palavra do semeador, dessa maneira que nós explicamos agora, nessa simplicidade. E tem pessoas que ouviram a voz espiritual nessa noite, abrir o seu coração, abrir o seu coração para receber. Talvez nessa manhã você que está aqui deseja conhecer Jesus, receber Jesus na sua vida. É necessário dar um passo de fé nessa manhã. Talvez você que nunca entregou a vida para Jesus, talvez você que nunca confessou Jesus, gostaria de fazer isso hoje. Eu queria convidar você para vir aqui na frente, para que a gente pudesse orar por você. Talvez Jesus está chamando você e está dizendo: olha, você precisa começar a andar comigo. Eu quero te ensinar a ser pescador de homens. É necessário largar algumas coisas, é necessário abrir mão de outras coisas, mas lá na frente a recompensa é grande. Embora o início é luta. Queria convidar você a vir aqui na frente, você que quer entregar sua vida hoje para Jesus. Aleluia, Deus. Se tiver alguém nessa manhã, nós oramos. Graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês que estão aqui que a semente que cai produz os frutos 100, 60, 30 por 1. Deus chamou você para produzir. Você pode ser essa pessoa hoje, com esse coração que é a terra boa. O que vai fazer a diferença daqui para frente é como você vai cuidar dessa semente. Vai vir as perseguições, vai vir os sofrimentos, os espinhos da vida vão tentar sufocar as pedras pelo caminho. Todos nós temos os nossos desafios. Satanás vai tentar apresentar manjares, oferecer ofertas tentadoras, manjares deliciosos. O diabo nunca coloca coisa ruim no caminho dos crentes. Nunca coloca coisa ruim, é só coisa boa. É só coisa que faz brilhar, que mexe com a carne, que mexe com a alma da pessoa. As coisas que ele apresenta, mexe com o interior. Mas você vai precisar resistir e abrir mão dessas coisas por causa dele, não por causa da igreja
ou por causa do pastor, ou por causa do líder da célula. Essa é uma decisão pessoal sua. Você vai fazer isso lá no oculto, onde ninguém vai estar vendo, ninguém vai estar ouvindo. É lá que você vai tomar suas decisões. É lá que você vai dizer se você é a terra boa ou é a terra ruim. É quando você está só. É nos desafios diários, no trabalho, na escola, na família, na rua. É ali que você vai demonstrar se você é ou não a terra boa. É na prática, quando a luta vier, às vezes de pessoas que você não esperava, vierem te bater na sua cara e você vai ter que dar outra face. É ali que você vai determinar se você é terra boa ou não. É quando pessoas que você nunca imaginava fizer alguma coisa, você vai ter que perdoar. Você vai ter que abraçar. Você vai ter que ajudar. Quando alguém defraudar você e você dizer, não, eu quero resolver do meu jeito. É ali que você vai determinar se é ou se não é a terra boa. Muitas pessoas tentam resolver com a sua justiça própria. Eu tenho minhas maneiras de resolver as coisas. Muito bem, terra dura, terra espinhenta, terra cheia de pedra. Resolva do seu jeito. Está sufocando a palavra do Senhor. É assim que nós demonstramos que tipo de terra que nós somos. É quando você dá ouvido para as más conversações. É quando você se torna um mexeriqueiro, fofoqueiro. É aí que você demonstra que tipo de terra que você é. Fazendo parte desse mundo que não vai levar ninguém a nada. É quando você tem que devolver o que não é seu. É quando você tem que dividir a sua roupa, dividir o seu pão. É aí que você vai demonstrar se você é a terra boa ou a terra ruim. É quando você tem que engolir o sapo e se submeter, mesmo ali, contra a tua vontade, é ali que você vai determinar se você é a terra boa ou a terra ruim. Exemplos, nós temos centenas, milhares já. As terras estão aí. O que determina são as atitudes, as decisões diárias, a aplicação da palavra de Deus. Pai, seja com essas pessoas, porque elas terão o dia da decisão delas, elas terão o dia da escolha delas, talvez amanhã, na saída dessa igreja, no dia, no resto, na noite, ninguém sabe o dia nem a hora, porque virá como ladrão, cada um deve orar e vigiar. Vigia, vigia, porque você não sabe o dia da prova, vigia. Guarda o teu coração, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Guarde, proteja as suas emoções. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. No nome de Jesus Cristo. Levante as mãos e diga, Senhor, eu creio. Mas fala com fé assim. Fala, Senhor, eu creio que eu sou essa terra boa. Poucas terras boas aqui. Diga, eu creio que eu sou essa terra boa. E eu vou produzir muitos frutos de justiça para a glória do teu nome. Vamos aplaudir o Senhor, Deus. Aleluia. Nós amamos o Senhor, Deus. Glória. Toma aí o seu lugar e ouça essa mensagem do irmão Wilson para a gente encerrar.